aperfeiçoamento dentro do Sagrado Zohar. O Zohar traz com detalhes o significado destes acampamentos, que literalmente está escrito como paradas. Lembre-se de que estes acampamentos são internos, são tudo que temos dentro de nós. Não se esqueçam. Para Parashá do Zohar, a Shareimot, está escrito: o seu acampamento será santo, Kadosh. O seu acampamento será Kadosh, santo. Devarim 23:15. A pessoa deve certificar-se de não se contaminar com seus pecados e de não transgredir as palavras desta Torá, pois se fizer, estas o contaminam, como está escrito, e você se tornará impuro através deles. Isso está escrito em Levítico 11:43. E essas palavras foram escritas em um Aleph para sugerir uma contaminação maior se você impurificar o seu acampamento, para que não haja nenhuma intervenção maligna, para que não haja a entrada de impurezas dentro deste acampamento. Você deverá colocar guardas. Contrate guardas para guardar o seu acampamento. Soldados para guardar teus acampamentos. E como fazer isto? Como salvaguardar o teu acampamento para que ele não seja invadido por bestas feras do campo, para que ninguém ouse adentrar o seu acampamento? Adquire para vós guardas, proteção ao seu acampamento. Não traga impurezas para dentro do teu acampamento. O Zohar é bem claro. A pessoa deve se certificar de não se contaminar com seus pecados. Aqui não está dizendo que a pessoa não cometerá pecados. Aqui está dizendo não se contaminar com seus pecados. Incrivelmente, essa parte do Zohar é importante salientarmos que aqui não está dizendo que você deixará de pecar. Aqui está dizendo não se contaminar com seus pecados. Não deixar com que seus pecados o contaminem. E outra parte importante é de não transgredir as palavras dessa Torá. Quem está fazendo isto hoje? Quem está utilizando textos da Torá e está trazendo transgressões, mentiras? Quem hoje transgride a Torá? Existem vários professores, existem várias pessoas que estão transgredindo a Torá. Alguns deles por maldade mesmo, outros por ignorância, outros por arrogância, outros com pretensões maléficas, estão obstruindo, transgredindo, distorcendo, massificando a Torá com suas ideologias egoístas. Este é um ponto muito grave. O Zohar traz este comando, essa advertência para não transgredirmos. Você deve certificar-se de não se contaminar com teus pecados. Estamos falando aqui do acampamento. Não contaminar o seu acampamento com desejos sexuais. Não contaminar o seu acampamento com seu ego, com seu achismo, com suas mentiras, tolices, idolatrias, ignorância. Não se contaminar com teus pecados. Você tem os seus pecados. Eles não são eliminados, eles existem, mas não contamine o teu acampamento com eles. Eles estarão ali, mas não os contamine. Ou seja, o pecado está diante dos teus olhos, mas não contamine teu acampamento. Não há necessidade e não transgredir as palavras desta Torá. Não trazer transgressões para nenhuma palavra, nenhum texto dessa Torá. Pois se eu fizer isto, o contaminam, serão contaminados, como está escrito, e você se tornará impuro através deles. Deles quem?
O que o Zohar está trazendo aqui? Eles quem? É claro, sabemos que cada transgressão e cada vez que contaminamos o nosso corpo, nosso acampamento, ativamos uma parte espiritual negativa da impureza do lado das Kelipod. São agentes do mal. O Zohar está explicando isso. E você se tornará impuro através deles, dos agentes do mal. Esses agentes que você construiu, que você os trouxe para você mesmo. Levítico 11:43. E essas palavras foram escritas sem um aleph, para sugerir uma contaminação maior. A palavra foi retirada do aleph, para que haja uma contaminação maior se você transgredir, se você se contaminar com os teus pecados. Vamos entrar num pequeno detalhe agora, uma parte mais científica. Aprendemos que há 248 membros e todos eles se contaminam quando uma pessoa se contamina. Quando há problema num órgão, todos os órgãos desfalecem. Por causa de um órgão, todos os órgãos são contaminados. Ou seja, quando a pessoa deseja se contaminar, ela se contamina imediatamente. Portanto, está escrito: e o seu acampamento será santo, Kadosh, o que significa seu acampamento. Isso está se referindo a todos os nossos membros e órgãos dentro do nosso corpo. Não tragam impureza para dentro de vós, para dentro do seu acampamento. E ainda está escrito: e ele não verá em você coisa nua, ou seja, sua nudez. Temos aqui alguns problemas para ser resolvido. Para se adquirir os códigos dentro das tuas células, é necessário erguer um altar para Hashem. O segundo ponto: escreverás palavras de Torá em uma pedra dentro de vós. Escreverás os nomes sagrados de 42 letras dentro de vós. Concluindo. E depois disto, certifique-se de não se contaminar com os teus pecados e não transgredir de forma alguma nada desta Torá. Porque agora, de hoje em diante, dentro do seu acampamento está 42 letras sagradas. Não, nem sonhe em se contaminar com nenhum tipo de impureza. Eu não gostaria de estar na tua pele depois de tudo que fizestes, depois deste comando. Nunca mais será o mesmo. Nem sonhe em se contaminar mais com seus pecados. É essa a ideia aqui do Zohar. O seu acampamento será santo. Ele não verá em você coisa nua. Ele não verá a tua nudez. O que é nudez? Isso sugere que você não deve se apegar a nada ou a qualquer coisa que esteja conectado a esse grau físico, Malhut. Descobrindo a sua nudez. Qual o significado da palavra nudez? Você não deve se apegar a nada deste mundo, desse grau físico, desse mundo de Asiá, que é chamado de Davar, palavra. Lembra da palavra? Lembra da palavra que citei, da palavra? A palavra que tem que ser gravada dentro de você, do seu interior. Você se recorda da aula anterior que eu falei? Dos últimos tópicos
Vou relembrar você. Construir um altar de pedras para o Eterno. E escrever as palavras da Torá que recebestes neste grau físico. E escreverás dentro do teu coração, ou sobre as pedras, dentro do teu acampamento. Ou seja, dentro das 42 paradas, das 42 letras sagradas, dentro dos nossos órgãos e células, nervos. Pois se você causar danos, certamente ele se afastará de você. E, portanto, diz o texto, não descobrirás a nudez da mulher do teu pai. Quero fazer um pequeno comentário aqui desse verso. Um pequeno comentário. Para alguns ignorantes, para algumas pessoas que... Ignorante que eu falo, são as pessoas que não têm conhecimento da linguagem que é expressada aqui. Foi por isso que várias e várias aulas que eu falo sobre a falsa interpretação de texto, aonde leva os arrogantes, ignorantes a tirar as suas próprias conclusões e dizer que o texto está se referindo a algo, principalmente com cunho sexual. E se a mente do homem doentio, principalmente. Eu tenho visto muito isso na internet, em alguns fóruns de debates. O nível de arrogância dessas pessoas, de prepotência, o quanto essas pessoas estão distantes da verdade, o quanto eles são desprovidos de conhecimento e sabedoria, quantas palavras são utilizadas sem o mínimo ter conhecimento do que falam. Muitas dessas palavras causam um dano não somente superficial, quanto também internamente dentro do indivíduo que está ouvindo. Um monte de besteiras de pessoas ignorantes. Esse verso eu já ouvi algumas pessoas traduzir esse texto. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai. Eu vi um inteligente, muito sábio, dizendo que era um mandamento para o filho não ver a sua mãe nua, ou a sua madrasta nua. Veja, o nível de sarcasmo Bom, obrigado, tá? Obrigado pela advertência aí do som. Voltando. Eu ouvi. Obrigado, gratidão. O nível de sarcasmo e de falta de conhecimento e até mesmo um pingo de maldade para trazer atribuições em textos sagrados para diminuir o povo judeu. Algumas mentes doentias que não têm conhecimento nenhum do texto veem um texto desse e automaticamente já circula
na sua mente doentia, na sua mente perversa, na sua mente sexual, que esse texto está sendo dirigido a um filho, para não ver a nudez da sua mãe, ou até mesmo da sua madrasta. Eu ouvi ignorantes falando besteira sobre esse assunto. O quanto são ignorantes. Aqui está falando da Shekhinah, aqui está falando da nudez, está dizendo uma pessoa com seu acampamento vazio. Essa é a nudez. Uma pessoa sem espiritualidade. Esse é o significado da nudez. Mas para os ignorantes, perversos, malignos, aqui está falando de um cunho sexual. Veja como a mente do homem é perversa. Bom, incrivelmente, quando adentramos neste jardim, vão surgindo insights que nos possibilitam esse nosso entendimento. Mas como entender essa frase? É a nudez de seu pai. Como já tinha falado, todas essas frases foram estabelecidas em códigos. Isso é o problema da humanidade, do homem. O homem que vive na literalidade. Ele vai olhar para esse texto com um cunho maligno sexual. Vai trazer o assunto para a sexualidade. Tá cheio aqui, viu? Tá cheio de arrogantes assim, desprovidos de conhecimento e sabedoria. Fala um monte de besteiras, que, de certa forma, são até motivos de riso, de sarcasmo. Bom, esses são os códigos, verdadeiramente são palavras evasivas na literalidade. Pois guardar a pureza não se trata apenas de cumprimento da lei ou rituais, mas sim de manter o vínculo com a própria manifestação divina. Ou seja, revelar sua nudez. Abro aspas aqui. Teus acampamentos não contém 42 letras sagradas. Então, será revelado a sua nudez. Porque você é desprovido. Você está nu diante de Hashem. Quem mais foi visto nu? Alguém se lembra? Quem mais foi visto a sua nudez? Tivemos Noa, mas tivemos um primeiro. Entre vários relatos, temos importante aqui, após a queda de consciência de Adam Harishon. Exatamente. Obrigado, pessoal. Após a queda de Adam Harishon, no Bereshit 3:10, poderemos perceber que Adão já havia sido desprovido desta proteção. Ele não tinha mais. Ele perdeu essa proteção do seu acampamento. Ele estava nu. Dentro dele não havia mais as 42 letras do nome santo. Ele estava nu. Bom,
Ou seja, agora ele deverá, através do seu corpo, daqui para frente, através do seu corpo matéria, atrair os nomes e gravá-los novamente dentro do seu acampamento. E assim se elevar aos graus de Yetzirah. Sabemos que por causa de 3 coisas, escute bem, Israel ainda permanece no exílio. Porque muitos deles tratam, escute, principalmente esse assunto agora. Muitos deles tratam esse assunto que estamos falando aqui, essa manifestação divina, com desrespeito. Muitos desrespeitam. Mesmo durante o exílio. E muitos comportando-se de forma vergonhosa em relação à própria manifestação divina. Porque eles viram seu rosto para longe da Shekhinah, como está escrito. Pois me virão as costas e não o rosto. Irmeniarro 2:27. Jeremias 2:27. Esta é uma das manifestações essas pessoas que estão brincando com a Torá, brincando de ser judeu, essas pessoas estão atraindo para si mesmo. As respostas estão dentro da Torá.